Olá amigos, neste vídeo nós vamos abordar um assunto que é muito importante do ponto de vista do motociclismo e do trânsito em geral e que infelizmente poucas pessoas levam a sério, né? Alguns até acham que é muito normal você fazer uso de bebidas alcoólicas quando dirige um veículo e pior ainda quando pilota uma motocicleta. Então, quantas vezes vocês já escutaram esta frase chavão? O álcool não me afeta. Outros dizem até, quando eu bebo eu dirijo até melhor. Obviamente que isso daí é uma falácia de pessoas que não sabem nada, ou não conhecem direito, ou querem se justificar, né? Inclusive a si próprios. A realidade que a gente sabe é que qualquer quantidade de álcool ingerida afeta a capacidade de conduzir veículos, né? Qualquer tipo de veículo, inclusive operação de máquinas e etc, né? Quando você pilota uma motocicleta, você tem que estar atento a uma coisa que eu chamo a regra dos 3 A's. O primeiro A é a atenção. Você tem que estar sempre atento, sempre focado na condução, observando os arredores, estando de olho em potenciais perigos, atentar para possíveis rotas de escape e sempre que estiver em áreas de maior risco, reduzir a velocidade e ficar mais atento ainda. O segundo A é a avaliação. Então, você estando atento, em seguida você avalia as situações para as quais a sua atenção foi chamada. Então, antecipar potenciais perigos, decidir qual seria a melhor opção de procedimento que cada situação poderia exigir. E o terceiro A, né, é a ação, que você está atento, você avaliou cada situação e se aquela situação vier a ocorrer, aquela situação que você já previu, né, você está pronto para agir, né? Ou seja, para executar a opção que você escolheu durante a avaliação, sem pânico e sem hesitação, né? Para isso, você precisa estar treinado, ter conhecimento teórico, ter conhecimento prático, né? E eu sempre costumo falar que os bons condutores, eles estão sempre procurando problemas. Obviamente que não é para entrar nesses problemas, né? Mas é justamente para sair deles. Bom, visto esses 3 A's, o que é que a gente sabe com as bebidas alcoólicas? Elas afetam os 3 A's, tá? Ela dificulta a visão e a capacidade de concentração, né? Ou seja, o primeiro A, né? Então afeta a atenção. A bebida alcoólica também, ela reduz a capacidade de julgamento e de decisão. Então afeta o segundo A, que é a avaliação. E finalmente, afeta o terceiro A, que é o A de ação. Por quê? Porque dificulta a coordenação e aumenta o tempo de reação do piloto. E uma coisa é certa, não importa como você esteja se sentindo. Eu estou bem, eu não estou sentindo nada, estou legal. Não importa, tá? O álcool ele vai estar afetando a sua capacidade de julgamento, o seu tempo de reação e a sua habilidade de conduzir, tá? E como é que se detecta o álcool no sangue? Ou seja, se a pessoa está alcoolizada, aquilo que as blitz, né, os agentes de trânsito fazem quando eles lhe param e pedem para você fazer o teste do etilômetro, né? O etilômetro, que é o nome técnico do equipamento para medir a concentração de álcool no sangue, tá? É uma das maneiras, existem outras também, né, que é, por exemplo, o exame de sangue, exame de urina, mas aí são exames de laboratório. E o mais prático que você pode fazer em qualquer lugar, na rua, na estrada, é justamente o teste do etilômetro, né, que ele detecta, né, o álcool no seu ar alveolar,
né? Ou seja, o ar que é expelido dos pulmões, e que é vulgarmente conhecido como bafômetro. Na realidade, o termo bafômetro é errado e faz até acreditar que as pessoas acreditarem que ele está calculando, né, ou medindo a concentração de álcool no seu sangue através do seu bafo, o que não é verdade, que a gente vai mostrar mais adiante neste vídeo, né? O que ele mede é a concentração de álcool no sangue através do ar alveolar, o ar que vem dos seus pulmões. E como muita gente pensa que é através do bafo, né? Então ele acha que se ele chupar uma pastilha, uma menta, ou botar qualquer coisa na boca que tenha um outro cheiro, alguma coisa, que ele vai enganar o bafômetro. Na realidade não vai, né? E quais são os fatores que influenciam essa concentração de álcool no sangue? O tipo de bebida que você está bebendo, né? Então a concentração alcoólica que essa bebida tem, né? Bebidas mais fortes, como os destilados, normalmente tem uma concentração de álcool muito maior, né? E bebidas como cerveja, por exemplo, já tem uma concentração de álcool menor. A velocidade com que você bebe, né? Então, se você bebe muito rápido, a concentração de álcool no sangue ela se eleva mais rapidamente também. Se você está acompanhando a bebida alcoólica com alimentação, né? Durante um almoço, durante um jantar, etc. O sexo também influencia, né? Então, a concentração de álcool do sangue nas pessoas de sexo feminino, ou seja, nas mulheres, ela aumenta mais do que nos homens para a mesma quantidade de bebida ingerida, né? Também varia um pouco com a massa corporal, né? Então, quanto maior for a massa corporal, menos concentração de álcool no sangue você vai ter para uma mesma quantidade de bebida ingerida. O metabolismo de cada pessoa, que é diferente, né? Então é difícil dizer, olha, o álcool afeta todo mundo de maneira igual, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. O uso de medicação, se a pessoa está usando determinados medicamentos, também pode afetar. Por incrível que pareça, o próprio humor da pessoa, né, afeta essa concentração de álcool no sangue. Se a pessoa está cansada, se a pessoa está estressada, tudo isso são fatores que podem afetar a concentração de álcool no sangue. Como exemplo, é aproximado isso daí, obviamente, né? Mas se você ingere 45 gramas de álcool, né? É o etanol, né? Não é aquele etanol hidratado que a gente põe no veículo, tá? O etanol que a pessoa pode beber, aquele obviamente que não se pode beber, ele, vamos dizer, 120 ml ou mililitros de aguardente, ou seja, mais de meio copo daqueles de 200 ml de aguardente, com o estômago vazio, né? Ou seja, sem comer nada, faz com que o sangue tenha uma concentração entre 0,6 a 1 gramas por litro, né? O que é um valor muito elevado. Se essa mesma quantidade for tomada durante uma refeição, por exemplo, a concentração seria mais ou menos a metade disso daí. Então a gente observa que com a alimentação também há uma redução da concentração de álcool no sangue. Se você toma esse conteúdo igual de etanol, mas, por exemplo, em forma de cerveja, que seria alguma coisa da ordem de 1,2 litros, depende da cerveja também, que o teor alcoólico varia, de cerveja para cerveja, vai resultar alguma coisa da ordem de 0,4 a 0,5 de etanol por litro de sangue, gramas, né, de etanol por litro de sangue, e com o estômago vazio também mais ou menos a metade disso, né, se você tiver com o estômago cheio. Para a gente ter uma ideia dos sintomas da ingestão de álcool, nós temos aqui essa tabela, que é aproximada também, e vocês veem que as faixas são bastante grandes, porque, como a gente viu, depende do organismo da pessoa, depende do metabolismo, né? Depende se ela está de bom humor, se está de mau humor, se está estressada, se está cansada, se está se alimentando ou não, tá? Mas nessa faixa entre 0,1 grama por litro a 0,5, não há uma influência aparente, embora, né, o álcool já esteja afetando a pessoa. Aparentemente não está acontecendo nada, mas na prática pode a pessoa estar sendo influenciada.
Eu não vou ficar detalhando agora todas as linhas desta tabela, vocês podem olhar, né? Mas realmente você vê que existem vários estágios, né? Desde a sobriedade, a euforia, a excitação, até coma, né? E eventualmente morte, em função da concentração de álcool no sangue. E como é que baixa essa concentração de álcool no sangue, né? Todo mundo pergunta, eu vou tomar café forte, né? Café amargo, eu vou tomar banho frio, eu vou tomar caldo verde, eu vou sei lá o quê, fazer exercícios, eu vou correr. Nada disso, na realidade, baixa a concentração de álcool no sangue. O corpo, ele metaboliza o álcool a uma taxa mais ou menos constante. Então, não existe qualquer coisa que se possa comer ou beber para reduzir essa quantidade de álcool no sangue. Os exercícios físicos também não ajudam muito, tá? Banho frio também não ajuda. Na realidade, pode dar aquela sensação de ficar mais esperto e tal, mas não vai ajudar muito. A única coisa que faz baixar a concentração de álcool no sangue é o tempo. Ou seja, é o organismo que vai metabolizar esse álcool, que vai eliminar esse álcool com o tempo. Isso vai depender também da quantidade de álcool que a pessoa tomou, né, do seu organismo, tá, do metabolismo do seu organismo. Esse tempo pode variar bastante dependendo desses dois fatores, né? A quantidade de álcool no sangue que a pessoa tem e o metabolismo do seu organismo. Uma coisa que é interessante, que às vezes a pessoa não se atenta, é que quando você faz uma viagem, às vezes de motocicleta, né, você não bebe durante a viagem, durante o dia, mas quando chega à noite, né, você vai, uma viagem de vários dias, você vai descansar no hotel, e aí você vai jantar, e aí você toma a sua cerveja, o seu vinho, o seu uísque, seja lá o que for, alcoólico. Tudo bem, eu acho que é válido. Eu também, quando faço viagens de vários dias, eu gosto de chegar no final do dia no hotel, tomar aquele banho, jantar, tomar uma cervejinha para relaxar, né? Se tiver uma piscina, a gente vai para a piscina, mas não exagerar, né? Porque no outro dia, normalmente de manhã, você vai sair cedo, né? Vai levantar cedo, vai tomar um café, vai sair para continuar a sua viagem. E é possível, né, que se você tiver bebido muito e parado de beber tarde da noite, que infelizmente alguns fazem isso, né, mesmo você dormindo por várias horas, de manhã você ainda vai ter uma concentração de álcool no sangue bastante alta, né, ou alta o suficiente para comprometer a sua capacidade de conduzir com segurança, né? Então, mesmo que às vezes você diga, não tô sentindo ressaca, estou sentindo bem, né? Mas você pode estar com uma concentração de álcool no sangue alta, tá? Então você tem que ter esse cuidado também. E o que diz a legislação, né? No Brasil, você pode ser enquadrado em duas situações, né? A legislação diz que a quantidade de álcool, a concentração de álcool no sangue deve ser 0, tá? Mas na prática existe uma tolerância por conta do equipamento, né, aferição de equipamento, etc. Então, existe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997, que diz o seguinte: até 0,04 miligramas por litro de ar alveolar expelido, ou seja, medido no etilômetro, né, vulgo bafômetro, é a tolerância do zero, ou seja, existe uma tolerância de 0,04 miligramas por litro. Até esse valor não vai lhe acontecer nada. Você provavelmente vai levar um puxão de orelha do agente de trânsito, tá? Se passar do 0,04, ou seja, de 0,05 miligramas por litro para cima, tá? Até 0,33 miligramas por litro, você vai ser enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração gravíssima, tá? A gente vai ver logo em seguida quais são as punições que você vai sofrer por conta disso, tá? Porém, se o etilômetro
medir acima do 0,33 miligramas por litro, ou seja, de 0,34 miligramas por litro para cima, tá? Você já vai ser enquadrado, além do artigo 165, no artigo 306 do CTB, que já é o crime de trânsito. Então deixa de ser infração, quer dizer, na verdade não deixa de ser infração, você continua sendo penalizado pela infração do artigo 165, mas passa também a ser penalizada pelo artigo 306, que já é crime, tá? Então, nesse caso, além das punições administrativas que você vai ter pelo artigo 165, você pode ser preso, tá? Na realidade, se você... não vou fazer o teste do etilômetro, né, do bafômetro, porque eu sei que vai dar positivo e que você... Na realidade, você pode, né, dependendo da situação, ser enquadrado também por provas testemunhais, né? Dependendo de como você estiver se comportando, com a língua enrolada, cambaleante, etc. Ou seja, situações que claramente mostram que a pessoa está alcoolizada, né? Ele pode ser detido, né? Enquadrado da mesma forma nos artigos 165 e 306 do CTB, né? Pode ser levado para fazer exame laboratorial também, né? Que esse, no caso, acima do 0,34 vai equivaler acima de 0,6 gramas por litro de sangue, em exame laboratorial de sangue, né? E ainda que a pessoa também não faça o exame laboratorial, né, se recuse e tudo mais, ele vai continuar sendo enquadrado, né? Tudo isso também está colocado na resolução número 432 do CONTRAN, de janeiro de 2013. Então vocês podem também, além desses artigos 165 e 306 do CTB, dar uma olhada na resolução 432 do CONTRAN, tá? Como é que era a antiga lei, que a gente conhecia como a lei seca, né? E depois surgiu a lei 12.760, já em 2012, que passou a ser conhecida como a nova lei seca, né? Então aqui vocês veem nessa figura, também não vou ficar detalhando, mas quais são as punições, as consequências que você sofre no momento que você é flagrado, né, através do teste do etilômetro, de exame laboratorial ou mesmo com sinais de embriaguez, né? Você tem a multa, né, que era de 1957, passou a ser, com a nova lei seca, a lei da nova lei seca, para 1915, e hoje, né, desde novembro de 2016, né, está pela lei 13.281, o valor da multa passou para R$ 2.934,70, que é 10 vezes o valor da multa da infração gravíssima, né? Isso se você tiver, né, como eu falei, com concentração de álcool igual ou superior a 0,05 até 0,33. Se você tiver com a concentração igual ou superior a 0,34, é crime, como eu falei, tá? E, como eu falei, se você tiver... as provas são o teste de alcoolemia, né, pelo etilômetro, o exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal. Como eu falei, caso a pessoa se recuse, o agente de trânsito pode enquadrá-lo através de provas testemunhais, através de vídeo, através de testemunhas, tá? No caso da recusa, né, é a mesma coisa. Se ele não tiver um sinal de embriaguez, ele sofre as sanções administrativas, e se ele estiver com sinais de embriaguez, ele pode ser preso, tá? Então, isso é o que diz a lei, tá? E o que é que acontece, né, em termos das sanções, né? No caso do valor do etilômetro está entre 0,05 e 0,33 miligramas por litro, miligramas de etanol por litro de ar alveolar, né, o agente de trânsito vai aplicar as penalidades administrativas, que são a multa,
naquele valor que eu falei, 10 vezes a multa da infração gravíssima, o recolhimento da carteira de habilitação, né, e a retenção do veículo. Na realidade, o veículo ele ficará retido se não houver nenhum condutor habilitado e em condições de dirigi-lo. Caso haja um condutor habilitado e que, obviamente, também não esteja alcoolizado, ele pode, então, seguir com o veículo, né? Além disso, tá, ele vai ter o direito de dirigir suspenso por 1 ano, tá? Ou seja, 12 meses. E ele vai ter que fazer novos testes, né, praticamente quase como se ele fosse tirar uma habilitação nova, tá? Se o resultado for igual ou superior a 0,34 mg por litro, né, aí, como eu já falei, ele incorre em crime de trânsito, né? E aí, além das penalidades administrativas que foram citadas antes, né, ele pode ter a detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? E como eu falei antes, chiclete, pastilha ou coisas similares, tá, não vão enganar o bafômetro. Tá? Não pense que vão enganar, porque não vão. Porque, na realidade, o ar que está sendo medido, captado e medido pelo etilômetro não é o ar do bafo. Tá? Aqui aquela situação que eu falei, né? Se ele se recusar a soprar no bafômetro ou se submeter a qualquer outro tipo de exame laboratorial, o agente pode, de qualquer maneira, se ele estiver com sinais visíveis de embriaguez, odor de álcool no hálito, olho avermelhado, todos aqueles sinais, né? Dificuldade de equilíbrio, língua enrolada, então ele pode conduzi-la à delegacia, aplicar as penalidades administrativas, tá? E o cidadão ficar detido por conta dessa prova testemunhal. É claro que ele pode entrar com fiança também, existe fiança para isso daí, né? E, obviamente, que ele vai responder depois pelo crime de trânsito dentro daquele artigo 306 do CTB. Bom, isso aí se ele for flagrado e não tiver acontecido nada, tá? Mas existe uma coisa também, que ele pode estar envolvido num acidente devido a estar alcoolizado dirigindo o veículo, né? No caso, pilotando uma motocicleta. E aí existe aquilo que, né, foi acidente ou não foi acidente, ou foi crime, né? Então, o que não é considerado acidente, que não é considerado delito, né? Ou seja, foi um acidente. O acidente significa o quê? Uma fatalidade, que não houve intenção, que não houve negligência, né? Que não houve dolo. Então, a pessoa não quer cometer o crime, não quer gerar o resultado, etc. Foi um acidente realmente. Mas, né, tem a situação do crime culposo, tá? Que pode ser inconsciente ou pode ser consciente a culpa, tá? E que muitas vezes os acidentes de trânsito, até bem pouco tempo, eram considerados, quando a pessoa atropelava alguém ou causava um acidente qualquer, que havia vítimas fatais ou mesmo danos graves, né? A pessoa era considerada como crime culposo, era enquadrada em crime culposo, ou seja, que não teve a intenção de causar danos à pessoa, fatais ou graves, né? Hoje a situação está mudando um pouco, né? Porque, dependendo da situação, no caso da pessoa estar alcoolizada, né, ela pode ser enquadrada também em crime doloso, como dolo eventual, né? Não é o dolo direto, porque na realidade a pessoa não quis cometer o crime, né? Mas ela assumiu o risco de cometer o crime. Então, no momento da pessoa sofrer um acidente, estando alcoolizado, ou causar um acidente, na realidade, né? E haver vítimas fatais ou danos graves, né, à pessoa, a terceiros, ela pode ser enquadrada no dolo eventual, né?
E aí é aquela história, vai depender, né, do agente do trânsito, vai depender do advogado que a pessoa tiver, né? E nesse caso, né, quando a pessoa tem esse dolo, quando é enquadrado em homicídio culposo ou mesmo com dolo eventual, né, a penalidade aumenta, né? Então ela passa para 5 a 8 anos de reclusão, segundo a Lei 13.546, de dezembro de 2017. Né? E de 2 a 5 anos para lesão corporal grave ou gravíssima. Né? Então aqueles 6 meses a 3 anos, né, eles passam de 5 a 8 anos, se houver morte, né, se houver homicídio, é considerado homicídio culposo ou doloso eventual. E de 2 a 5 anos se houver lesão corporal grave ou gravíssima. Então eu recomendo, né, a todos, né, que tomem muito cuidado com isso daí, né? Não por causa das penalidades, mas eu acho que é uma questão de responsabilidade no trânsito. Você nunca manusear, dirigir, né, um veículo, seja lá qual for, e principalmente uma motocicleta, se você tiver ingerido qualquer quantidade de álcool. Tá? Existe um vídeo mais antigo aqui do MyWayMS, lá no início, que eu fiz quando eu presidia o Motoclube Estrela de Belém, que a gente fez um teste sobre isso. O vídeo se chama Tira Teima. Então vocês podem olhar esse vídeo lá atrás, no início do canal, e vocês vão ver que qualquer quantidade de álcool realmente afeta a capacidade da pessoa pilotar sua motocicleta. E é aquela história, o álcool tem aquele glamour, né? E é a droga legal número 1, né? Então é a mais desejada e cultuada, a mais tolerada, divulgada, né? E também que tem, infelizmente, né, aprisionamento, ou seja, faz com que as pessoas fiquem dependentes também, devasta famílias, tá? Que gera muitos custos para a sociedade e que mais mata. Então, a minha recomendação é que você diga não ao álcool, né? Principalmente quando está pilotando. E mesmo quando não está pilotando, em pequenas quantidades, como se diz, né? Beber socialmente, né? Aquela dosezinha de uísque, aquela cervejinha, né? Uma taça de vinho, mas sem exageros. E também é o que o nosso amigo bicilíndrico aqui recomenda para vocês, tá? Então, não dirijam veículos automotores, né, se vocês tiverem ingerido qualquer quantidade de bebida alcoólica. A não ser, como ele diz aqui, né, nos pernoites, nos oásis, de forma moderada, como eu também falei inicialmente. E agora nós vamos mostrar para vocês uma coisa que o pessoal às vezes acha que porque se eu botar Listerine, sei lá, na boca, aquele que contém álcool, né, ou coisa semelhante, eu não estou aqui fazendo propaganda do Listerine, mas qualquer desses enxaguantes bucais aí que contém álcool, né, ou às vezes alguma coisa que a pessoa toma, que aquilo fica no bafo. E aí, botar isso aí, o bafômetro vai acusar. Na realidade, vai acusar no momento que você acabou de botar, né? Nós vamos mostrar aqui em seguida um experimento com isso daí. Mas aquele álcool que fica no bafo, ele se extingue depois de alguns minutos, né? 10, 15, 20 minutos, dependendo da quantidade. E se você soprar de novo no bafômetro, não vai acontecer nada. Então, se eu botar, por exemplo, um pouco de bebida alcoólica na boca, né, não precisa engolir, apenas botar na boca e cuspir fora, e depois, logo imediatamente, soprar no bafômetro, vai acusar um valor alto, né, porque eu acabei de estar com aquilo na boca. Então o bafo, aí sim é o bafo, é aquilo que está na boca, é o hálito que vai fazer com que o bafômetro indique um valor muito alto. Se eu esperar depois, digamos, uns 15, 20 minutos e soprar novamente no bafômetro,
ele já não vai registrar aquele valor, tá? Provavelmente vai registrar um valor muito inferior ou até zero de novo, dependendo do tempo que passar, da quantidade de bebida que você tinha colocado na boca, tá? Já se você ingerir essa bebida, tá? Aí você pode soprar 20 minutos, meia hora depois, tá? Que o bafômetro vai continuar indicando aquele valor. A não ser muito tempo depois, que aí obviamente o organismo metabolizou aquele álcool e aí vai deixar de estar no ar alveolar, tá? Então a gente vai mostrar isso para vocês em seguida. Bom, então nós vamos fazer o experimento que eu falei, né? Nós estamos aqui, são 17h14, praticamente 17h15, né? E aqui nós temos um etilômetro. Não é um etilômetro profissional, né? Mas tem uma precisão bastante boa e nós vamos mostrar o que vai acontecer. Eu vou inicializar aqui, ele está inicializando, né? Como vocês estão vendo, eu não ingeri nenhuma bebida alcoólica hoje, então obviamente que quando eu soprar aqui na pontinha dele, ele deve dar zero, né? Então ele sempre faz esse procedimento de inicialização e assim que ele chegar no zero, ele vai mandar eu soprar. Tá chegando agora e aí eu vou soprar, tá? Então aqui ele está pedindo que eu sopre. Eu vou soprar. Ele apitou, né? E aí ele já mostra o resultado, como era de se esperar, 0,00, ou seja, o meu CAS, a minha concentração de álcool no sangue, está zerada, né? Como vocês podem ver. Ele desligou e agora eu vou pegar aqui um copo, né? Vou colocar pequena quantidade de uísque aqui, né? Uma bebida forte que eu tenho à mão aqui, não é muita coisa, um dedo de uísque aqui. Eu não vou beber, eu vou apenas colocar na boca, né? Durante algum tempo. E vou colocar fora. Uma pena estragada, né? Tudo pelo bem da ciência. Vou reinicializar o etilômetro. Como vocês podem ver, está reinicializando de novo. O álcool está na minha boca, eu não engoli nenhuma quantidade, né? E assim que ele zerar aí, nós vamos soprar de novo e vamos ver qual foi o resultado desse pouco tempo que eu retive o pouco menos de um dedo de uísque na boca, tá? Então vamos soprar de novo. Olha a diferença, 0,64, né? Ou seja, eu já estaria enquadrado no artigo 165 e no 306, né? Uma hora dessa eu estaria sendo conduzido à delegacia pelo agente de trânsito. Mas vocês viram, eram 7h15, pouco depois, um minuto depois ou isso, eu soprei. Esse bafo está na minha boca e eu vou cortar o vídeo aqui, obviamente, para não ficar esperando todo esse tempo com o vídeo ligado. Daqui a 20 minutos eu vou voltar com o vídeo e mostrar para vocês que esse valor já reduziu bastante e aí eu já não teria problema. Então, nesse caso, por exemplo, de eu ter colocado o Listerine, ou seja lá o que for, na boca, e o agente de trânsito, por coincidência, no momento de mandar soprar no bafômetro, vai acusar um valor alto, e aí eu vou explicar para ele, olha, na realidade eu não ingeri a bebida alcoólica, simplesmente coloquei na boca um determinado líquido que continha álcool, mas não ingeri. E aí ele vai ter a forma, né, de dizer, bom, então o cidadão espera aqui 15, 20 minutos, nós vamos refazer o teste do etilômetro.
E aí realmente, se a pessoa estiver falando a verdade, no segundo teste que for feito, não deve acusar nenhum valor, um valor muito insignificante, né? E aí a pessoa está livre para prosseguir sua viagem. Bom, retomando o nosso vídeo, vocês podem ver agora aqui, são 17h30, então passaram-se aproximadamente 15 minutos daquele momento que eu coloquei o pouco menos de um dedo de uísque na boca. Eu vou reinicializar novamente aqui o etilômetro, né? Tá reinicializando, e assim que ele mandar eu soprar, vou soprar de novo e vamos ver até onde foi o valor, ou seja, o novo valor agora do concentração de álcool no sangue, que na realidade agora não é a concentração de álcool no sangue, sim no bafo, que ele vai medir, né? Porque eu não ingeri o álcool, eu só apenas coloquei na boca. Então, tá mandando eu soprar, vou soprar. E como vocês podem ver, né, menos de 20 minutos depois, em torno de 15 minutos depois, já está indicando zero. Ou seja, então aquela situação de você ter no bafo, no momento, dá um valor muito alto, obviamente, como vocês viram, deu 0,64, mas 15 minutos depois eu não tenho mais nada, porque obviamente eu não ingeri a bebida, né? Se eu tivesse ingerido a bebida, né, não sei qual seria o valor para aquele dedinho de uísque, provavelmente não ia chegar num valor muito alto, mas de qualquer maneira já ia indicar um valor qualquer no etilômetro. Se indicasse acima de 0,05, né, igual ou superior a 0,05, eu já sofreria sanções administrativas, tá? E obviamente que, como eu não ingeri a bebida, não tem problema. Então, como eu falei, você pede para o agente de trânsito, você explica a situação, ele vai ter essa compreensão de esperar os 15, 20 minutos e realizar um segundo teste. E aí o segundo teste vai dizer, se você realmente ingeriu a bebida, estiver mentindo, vai acusar, porque em 15, 20 minutos o seu organismo não vai conseguir metabolizar aquela quantidade de álcool para reduzir o valor. Teria que esperar muito mais tempo do que isso. E se você estiver falando a verdade, vai acontecer isso que a gente acabou de ver, e aí você não tem o que temer. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem assistindo os vídeos do nosso canal. Nossos vídeos não são profissionais, mas também não faço muita questão de que eles sejam, do ponto de vista da edição do vídeo, etc. É coisa muito espontânea, realmente, e eu gosto que seja assim, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.